Olá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre dados em SIG, aqui no nosso curso de Geoprocessamento aplicado ao licenciamento ambiental, disciplina de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao licenciamento ambiental. Então, para a gente poder começar, nós temos que entender o que são os dados geográficos. Os dados geográficos, eles são dados que, como está dizendo aí no slide, tem como a principal característica uma componente espacial. Ou seja, ele tem propriedades que vão caracterizar ele no espaço. Pode ser a sua posição, pode ser a sua área, a sua largura, o seu comprimento, o seu perímetro. São aquelas informações espacialmente distribuídas, certo? Então, essa vai ser a principal característica de um dado geográfico. E aí, para a gente entender que os dados geográficos, eles são compostos por duas componentes que são igualmente importantes. A primeira é a componente espacial, como eu falei no slide anterior, e a segunda é a componente não espacial. A componente não espacial também é chamada de atributos, ou seja, cada componente, cada feição que eu tenho distribuída no espaço com características que ela vai ter, com as características que ela vai estar associado a alguma informação não espacial, que vão ser os atributos. Para a gente poder ver um exemplo aqui, ó, eu tenho uma informação espacial, que são os municípios do Brasil. Cada município desse tem uma série de características que não são ligadas exatamente à questão espacial. Por exemplo, temos características que são de área, perímetro, localização do município, que são as componentes espaciais. Mas nós temos algumas características que não são relacionadas à componente espacial. Por exemplo, população, o próprio nome do município, o nome da região. Então, essas informações são os chamados atributos. E aí, normalmente, a gente vai ver que nos dados geográficos nós temos a componente espacial, que vai permitir que a gente visualize as nossas feições, e nós vamos ter a chamada tabela de atributos. A tabela de atributos refere-se a uma linha que está associada diretamente a uma componente, ou a uma feição, melhor dizendo, aqui da nossa componente espacial. Os dados geográficos também podem ser divididos em dois principais tipos: os dados vetoriais e os dados matriciais, também chamados de dados raster. Certo? Para a gente poder entender um pouquinho melhor como que isso funciona, os dados raster ou matriciais, eles são expostos em forma de matrizes. O que são matrizes? Matrizes são aqueles elementos formados por linhas e colunas, né? E aí, esse cruzamento de linhas e colunas vai dar origem a vários quadradinhos, como vocês estão vendo aqui. Esses quadradinhos são o que nós vamos chamar de pixels, do mesmo jeito que a gente tem os pixels lá na fotografia. E esses dados raster, eles têm uma aplicação diferente dos dados vetoriais. Por quê? Os dados vetoriais, eles vão se caracterizar por nós. O que são esses nós? Nós são pontos com coordenadas conhecidas, certo? Que vão caracterizar os dados vetoriais. E esses dados podem ser em forma de ponto, quando eu tenho apenas um pontinho com uma coordenada x e y, que vai localizar ele no espaço. Eles podem ser em formas de linhas, certo? Aqui uma linha simples, aqui uma polilinha. E eles podem ser em forma de polígonos. Para poder caracterizar a linha, eu vou ter vários nós, vários vértices que vão ligar desde o começo até o fim. E o polígono vão ser vários vértices ou vários nós em que o primeiro coincide com o último. Ou seja, isso daqui é como se fosse uma área fechada, certo? Quando a gente estiver vendo isso na prática, vai ser muito mais fácil de entender. Então,
O que a gente precisa saber é que nos dados geográficos nós vamos trabalhar tanto com dados raster ou dados matriciais, como com dados vetoriais, certo? Então, a gente consegue enxergar aqui uma mesma característica sendo representada em forma de ponto e em forma de raster e em forma de vetor. Quando eu estou falando da estrutura raster, observa que eu tenho várias linhas e várias colunas. Cada cruzamento de uma linha com uma coluna vai me dar um ponto que eu vou chamar de pixel. Esses pixels eles têm um tamanho definido, que é o que a gente chama de resolução espacial. Ou seja, um ponto que aqui na estrutura vetorial não ocupa espaço nenhum, ele é só um ponto com uma coordenada x e uma coordenada y, aqui na estrutura raster ele vai ocupar minimamente o tamanho de um pixel, certo? E aí isso aqui vai depender da resolução espacial da sua estrutura raster. No caso da linha, na estrutura vetorial, ela vai ser caracterizada por esses nós, por esses vértices que existem entre um segmento e outro. No caso da estrutura raster, vão ser ocupados vários pixels que vão ser referentes ao local aonde a linha está passando. E um polígono, como eu já falei para vocês, que vão ser vários nós, vários vértices que vão se fechar, ele vai ocupar uma quantidade bem maior aqui de pixels. Ou seja, todos esses pixels aqui vão ter a mesma característica, certo? Para o caso que eu falei da tabela de atributos, cada ponto, cada linha, cada polígono está associado a uma tabela de atributos. No caso da estrutura raster, cada pixel tem uma informação diferente. Então, se todo esse polígono aqui, por exemplo, é um lago, todos esses pixels aqui de dentro vão ter a mesma informação, dizendo que ele é um lago. Se essa linha é uma estrada, todos esses pixels aqui vão ter informação dizendo que ele é uma estrada. E assim por diante. Não vão ter uma tabela de atributos para essa linha. Na realidade, é como se eu tivesse uma tabela de atributos para cada pixel desses aqui. Tá bom? Então, só para a gente partir para os exemplos, os dados vetoriais são dados que a gente vai trabalhar com muita frequência e, inclusive, vamos produzir alguns. Esses dados vetoriais, eles têm vários formatos. Um deles é o formato shapefile, que é um formato muito conhecido e muito utilizado, porque grande parte dos dados que nós vamos fazer o download vão estar nesse formato, é um formato de transferência. Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. Nós temos o Feature Class, que está ligado ao GeoDatabase, que é um formato vetorial usado pelo ArcGIS. Nós temos o Geometry dentro do GeoPackage, que também vão ser pontos, linhas e polígonos dentro de um arquivo. Vamos ter os arquivos DWG, DXF, que são arquivos nativos do AutoCAD, além de outros como o DGN, como o KMZ, como o KML. Então, os dados matriciais, eles vão ser dados que vão ser muito utilizados para representar imagens. Por quê? As imagens elas vão ser compostas, assim como as fotografias que a gente tira, as imagens são compostas por pixels. E aí, tanto as imagens de radar, como as fotografias aéreas, como as imagens de satélite e outras informações como modelos digitais de elevação, eles são representados por pixels. Na verdade, a gente está vendo aqui uma imagem, mas são vários quadradinhos, certo? Bem pequenininhos, que estão pintados, vamos dizer assim, de cores diferentes, para poder formar essas imagens que a gente está vendo. Então, os dados matriciais, raster, eles vão ter uma característica um pouco diferente. Também é interessante dizer que, por serem vários pontinhos que têm, vamos dizer assim, atributos ligados a ele, os dados matriciais ocupam um espaço muito maior.
do que os dados vetoriais. Aí, para a gente poder falar um pouquinho mais do nosso arquivo Shapefile, ele foi um formato que foi criado inicialmente pela Esri. A Esri é a fabricante do ArcGIS, que antes fabricava o ArcView, e esse foi um formato criado por eles para poder trabalhar com os dados. Só que o ArcView, o ArcGIS, se popularizou bastante e esses dados começaram a ser utilizados também por outros softwares. Então hoje, quando você for fazer um download de algum dado, é bem possível que esse dado esteja disponibilizado no formato Shapefile. E esse formato Shapefile ele é utilizado também no QGIS. Nós vamos trabalhar com vários dados Shapefile e vamos aprender a criar alguns dados Shapefile também. Então, repetindo, por que esse formato é tão importante? Porque esse é um formato que é muito utilizado para disponibilizar os dados geográficos. Às vezes, quando você quiser disponibilizar o seu dado para uma outra pessoa, é possível que você disponibilize no formato Shapefile. Por quê? Porque praticamente todos os programas de SIG trabalham com esse formato. E o formato Shapefile também é interessante a gente dizer que ele é formado por mais de um arquivo. Ou seja, todo Shapefile ele vai ter aí alguns arquivos associados a ele. O primeiro deles, e o mais importante, é o SHP, que vai guardar a geometria, ou seja, onde que está cada um daqueles nós, daqueles vértices que a gente vai ter. A gente vai ter também um arquivo chamado DBF, que vai guardar os atributos, né, de cada ponto, de cada linha, de cada polígono. O arquivo SHX, que vai vincular esses dois primeiros, e um arquivo PRJ, que vai ser referente ao sistema de referência, ao sistema de coordenadas do arquivo. Uma coisa importante de falar do Shapefile é o seguinte: cada Shapefile ele vai ser sempre ou um arquivo de ponto, ou um arquivo de linha, ou um arquivo de polígono. Nunca você vai ter um Shapefile de ponto e linha ao mesmo tempo, ou de linha e polígono ao mesmo tempo. Diferente de como a gente tem nos arquivos de CAD. Aí. E aí, nós temos um outro tipo de arquivo que a gente vai usar bastante, que é o formato GeoPackage. O que é o formato GeoPackage? O formato GeoPackage é um tipo de formato que já está associado, moldado na forma de banco de dados geográficos. O que esse arquivo GeoPackage faz na prática? Ele vai pegar e vai juntar num único arquivo tanto arquivos raster, ou seja, arquivos matriciais, como imagens e tal, como arquivos vetoriais, seja ele de ponto, de linha ou de polígono, como também alguns outros tipos de dados, como fotografias, outras imagens e também tabelas, planilhas, etc. Tudo isso vai ser colocado dentro de um arquivo GeoPackage. Ele vai funcionar mais ou menos como se fosse um único arquivo, que ao acessar ele, você consegue visualizar tudo que tem ali dentro. Nós vamos também aprender como criar o arquivo GeoPackage, certo? Então, vamos acabando essa aula por aqui e nós vamos, nas próximas aulas práticas, começar a enxergar um pouquinho disso que a gente falou nessa aula de hoje. Então, vejo vocês nas próximas aulas.